Murilo, obrigado por ter vindo. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Murilo, a gente não é especialista no assunto como você, e a minha pergunta, com certeza em casa todo mundo deve estar pensando. Tudo tem que ter manutenção, tudo tem que ter reforma, ampliação, ou construir outra. 1960 que essa ponte foi construída. Você sabe que a evolução de tudo, inclusive da área de engenharia civil, arquitetura, enfim. Você, como especialista no assunto, arquiteto, engenheiro civil, qual a tua resposta para isso? Foi descaso? Bem, é importante informar que realmente a manutenção ela está prevista. Inclusive, essa manutenção é de responsabilidade do DENIT, né? Existe uma própria norma interna do DENIT que especifica que a cada 2 anos, pelo menos, haja uma inspeção no local. Então, o fato é que essa condição dessa ponte ela era sabida. Uhum. Outra coisa importante dizer, como você comentou aqui, que uma ponte feita em 1960, a situação, inclusive em relação à quantidade de tráfego, ao peso dos veículos, era completamente diferente. E a informação que eu tive, né, eu entrei em contato com alguns colegas que trabalham nessa instituição, no DENIT, é que era uma responsabilidade do DENIT do Tocantins, pelo menos pelo que foi me passado, e que já havia sido feito licitações para fazer a recuperação. Porém, essas licitações deram deserto, ou seja, não houve interessados na execução, e aí é preciso realmente entender se é isso mesmo, se isso procede. Agora, de fato que essas inspeções ocorrem e essa situação já era sabida. Inclusive, já era tão sabida que vários populares fizeram vídeos lá no local, né, fazendo essas denúncias. Diz que tem vídeo desde 2018, são 6 anos, minha gente. É verdade. E ninguém fez nada. É verdade. Como comentado aqui, as licitações, né, já haviam sido feitas, mas não houve interessados. É importante compreender com a equipe técnica do DENIT se realmente a questão foi falha de projeto, se foi falha de orçamento, por que não teve empresas necessárias para fazer essa obra ou interessadas, e se for o caso, tivesse sido feito alguma contratação emergencial, né? Porque, de fato... que eu ia te perguntar. Quando não tem interessado, quando não dá certo o processo, algo tem que ser feito. Sim, né? Que é uma certeza. necessidade. Qual seria, então, essa medida tomada pelo DENIT, se for confirmado o DENIT Tocantins, em ter que fazer a obra independente de licitação, já que ninguém quis? O que eles ofereceram? Um preço menor para a gente poder entender. E quem pode fazer não quis, é isso? Seria a gente não tem como saber o exato motivo de por que não houve interessados. Né? Pode ter sido desde o projeto não estar bem detalhado e com isso as empresas não quiseram embarcar, né, nessa contratação, ou pode ser também questão de preço, a gente não sabe. Mas o fato é que, uma vez que, se realmente isso proceder de ter tido já 2 licitações sem interessados, deveria ter sido feita uma contratação emergencial, uma inexigibilidade, aí o jurídico, né, do órgão veria qual a melhor forma de contratar, porque a pior situação é a que não poderia ter acontecido. Que foi essa? E chegar nesse colapso. Porque, primeiro, ceifou vidas humanas, prejuízos materiais e, com certeza, fazer a recuperação, a reforma, seria muito mais barato do que agora ter que fazer a reconstrução. É isso que eu vou te perguntar. A tragédia aconteceu e o que eles devem fazer agora? Na sua opinião, o que vai ser feito? Bem, agora não tem outra forma, tem que realmente deixar completamente interditado, né? Fazer inspeções para verificar se dá para aproveitar alguma coisa ou se realmente será apenas uma nova. A gente não tem como, nesse momento, né, muito cedo, apenas com imagens vistas assim à distância, identificar se é possível recuperar o que lá restou ou se realmente vai ter que fazer tudo novamente. Eu imagino, Murilo, que as pessoas que foram afetadas, as famílias de quem morreu, podem inclusive até processar, né, o governo, porque foi um descaso. Com certeza. Essa é uma ação que pode ser tomada. Agora, a gente sabe que quando se faz uma ação contra a União, né, que é o responsável pela fiscalização através do DENIT, que é um processo muito moroso, né, que pode demorar muitos anos, décadas, para que possa conseguir algum êxito. Mas, com certeza, isso cabe, porque a gente vê que foi realmente algo que poderia ter sido evitado. Com relação a outras construções, não só lá no sul do estado, em qualquer lugar desse país, o cidadão, a sociedade civil, ela pode denunciar? Qual é o caminho, na tua opinião, que a pessoa deve tomar quando denuncia isso, quando tira fotos, quando prevê que isso pode acontecer? Porque se o cidadão, a olho nu, percebe algo, o dever dele é denunciar. Para que isso não mais aconteça, qual seria o caminho da gente cidadão de repente ver isso, e não só em cidades pequenas, na própria capital? Por exemplo, eu já ouvi falar, não sei se é verdade, a gente não pode afirmar isso jamais,
que, por exemplo, aqui na Coama tem um viaduto que está começando a aparentar algumas coisas. Também já vimos no chamado viaduto do Café. Ou seja, as pessoas têm preocupação porque ali transitam centenas de pessoas diariamente. Qual o passo que o cidadão pode fazer? O que é que ele pode fazer? Denunciar quem? Falar com quem? Bem, inclusive recentemente, pareceu até uma premonição, eu tinha feito uma reportagem para uma outra emissora de TV falando sobre essa questão das pontes e viadutos, né, aqui na capital. E é algo que a gente precisa sempre ficar de olho realmente. Eu acho que o cidadão ele já faz muito quando ele pega e faz um vídeo nas redes sociais, apesar de que muitas vezes, né, são pessoas leigas e que às vezes se assustam muito com coisas que ainda não são tão graves, mas isso serve sim de alerta. Agora, o melhor caminho realmente é acionar o Ministério Público, né, quando se trata de obras públicas, para que o Ministério Público possa, de fato, entrar com ações contra esses órgãos para que essas manutenções sejam feitas. E o que é mais importante sempre lembrar, que fazer a manutenção sempre vai sair mais barato do que depois que aconteça um problema como esse. Não só pelos danos das vidas das pessoas, danos materiais, mas também, claro, até mesmo o custo para fazer a recuperação daquela obra. Sem dúvida. Só queria reafirmar também que o Murilo Reis, ele é presidente da federação, não é isso? Eu sou diretor da Federação Nacional dos Engenheiros. Que maravilha. Obrigado pela sua entrevista esclarecedora aqui. E é o que o Murilo falou. Fica um alerta para todos nós, minha gente. A gente não pode, mesmo que não seja nem tão grave, mas que se desconfiou que algo está acontecendo diferente, por que não denunciar? Por que não colocar? Agora, é o outro lado, né, Murilo? Que as autoridades ouçam, porque se alguém falou disso em 2018, estamos 6 anos depois. Pessoal, inclusive, eu vi um vídeo de um senhor gravando lá do lado de Aguiarnópolis, que é a cidade do outro lado da ponte, 2 dias antes. E nesse dia, ontem, no minuto que começou a cair, tinha lá um vereador filmando também. Então, ao meu ver, faltou também um pouco de atenção, de carinho das autoridades, em pelo menos ir lá fiscalizar, porque inclusive aqui mesmo a gente tem lugares que já estão passando uma reforma. A ponte José Sarney, que também é muito antiga, acabou de passar por uma reforma, que é algo natural, né? Em qualquer lugar do mundo, uma reforma, um olhar carinhoso é natural, né? E o próprio Estreito dos Mosquitos também, recentemente, lembra que houve um problema, mas conseguiram fazer a recuperação. Então, tudo sendo feito de forma antecipada vai prevenir situações como essas, que infelizmente ceifou a vida de pessoas. Certíssimo. Murilo, obrigado por sua entrevista aqui, esclarecedora realmente, ter vindo até aqui colocar a gente a par na questão técnica, porque você vê o lado da tragédia e tal, mas é importante ter esse alerta de quem entende do assunto, porque pode acontecer com qualquer um de nós, inclusive na capital também, né? Como eu falei, já ouvi aí, mas é o que você falou de forma muito correta. A gente não pode sair analisando do achismo de vídeo, não, de foto de vídeo. É alguém técnico ir lá e ver realmente o que está acontecendo, porque às vezes pode ser só um começo, pode ser algo mais grave ou não. Não é preciso também se apavorar, mas é preciso sim denunciar. Querido, obrigado pela entrevista. Desde já um Feliz Natal, um bom Ano Novo, que coisas como essa não aconteçam mais, né? Possam ser evitadas com um trabalho técnico e com a responsabilidade das autoridades, não é isso? Eu que agradeço. Os engenheiros, eles têm o conhecimento técnico para poder fazer essas inspeções e prevenir essas situações. Agora, cabe sempre, né, ao contratante, ao poder público, pegar esse relatório e fazer a obra que tem que ser feita. Certíssimo. Obrigado, Murilo.